Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Aqui a gente fala de passado, história, legado, tudo junto e misturado, viu? Sim, porque no plenário, nas comissões, nas votações, aconteceu e ainda acontece muita coisa importante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, para saber dos dias atuais é fácil, é só acompanhar. Agora, para voltar no tempo, este é o lugar certo. Descobrir qual era o cenário político de uma determinada época, a agenda, quem era oposição ou situação e como se movimentavam os partidos é com a gente mesmo. Por isso, todas as lembranças do nosso entrevistado de hoje são bem-vindas. Seja muito bem-vindo também, Inocêncio Erbella, professor, ex-vereador e prefeito de Presidente Venceslau, deputado estadual constituinte e secretário estadual de Esportes e Turismo. Muito obrigada pela presença do senhor direto do Oeste Paulista para São Paulo. Eu é que devo agradecer, porque é muito gratificante estar presente num programa como este de reminiscências e também de discussão de problemas atuais e ser entrevistado por você com toda a sua capacidade e inteligência. Então, sou um homem que estou hoje aqui contente e agradecido. Muito obrigada, é a gente que agradece. O senhor tocou num ponto importante para a gente começar, que é esse justamente o propósito do nosso programa, discutindo o passado, explicando o presente, né? Então, eu queria começar perguntando, o papel do Legislativo, o senhor acha que tem sido cumprido hoje em dia? É muito diferente da época que o senhor esteve aqui? É evidente que quando eu estive aqui, inclusive nós vivemos a Constituinte, nós ainda sofríamos a influência da ditadura. Nós tínhamos limitações muito grandes no exercício das nossas funções. E é evidente que isso começou a se abrir a partir da Constituinte, da Constituição Federal de 88 e depois das nossas discussões na Constituinte em 89 e a elaboração da nova Carta. Mas é evidente, sempre há mudanças. É lógico que antes as mudanças eram menos rápidas, mais vagarosas. Mais graduais. Mais graduadas. Agora, com esta época da internet, deste mecanismo infernal que virou a humanidade, um mundo materialista e, ao mesmo tempo, utilitário, em que cada um pensa apenas em levar vantagem, tudo em função dessa globalização, mas que nós não podemos ser contra, porque ninguém vai sair aí na rua dando pontapé em computador, nem pensando que ele não trouxe grandes melhorias para a humanidade. É evidente que trouxe. É evidente que é uma coisa fenomenal. Eu lá, recluso na minha Presidente Venceslau, na minha chácara, ligo e fico sabendo no mesmo instante, na mesma hora, de tudo que acontece no mundo. E, às vezes, o que eu penso também, rapidamente, é transferido para os locais mais distantes. Então, é uma maravilha. É uma pena que faltou este equilíbrio entre o desenvolvimento material e a fraternidade, um pouquinho mais de respeito às condições tradicionais do povo. Há uma mudança muito rápida. Nós vamos destruindo todos os valores e todos os tabus. Mas, de outro lado, nós não podemos jamais nos opor ao avanço da tecnologia, de jeito nenhum. Bom, tecnologia que, se já existisse, teria ajudado muito vocês naquela época da Constituição, né? Porque eu imagino, todo mundo que passa aqui conta que vocês faziam à mão, que era monte, milhares de emendas, tudo no caderno. Claro. E o senhor fazia parte da comissão de sistematização. Hoje é tranquilo. Você coloca, imprime no computador, erra, é fácil corrigir, muda, deleta bota, ali, já faz de novo. Com a Hamilton na maquinazinha, com os dois
dedos para quem não tinha uma formação a respeito de datilografia, era difícil. Mas eu acho que era muito mais gostoso, muito mais humano. E esse desafio era mais gostoso porque exigia de nós uma série de coisas, inclusive a falta de condições para fazer as coisas com a rapidez que hoje se faz. O que mais marcou o senhor nessa época da elaboração da Carta Paulista, aqui da Constituição do Estado de São Paulo? De qual partido o senhor fazia parte? Como é que funcionavam as comissões? Conta pra gente um pouquinho que o senhor lembra. A minha vida política, eu tenho até discutido isso muito com meu amigo Tonka. Ela toda se fez através do acaso. Quase eu posso até dizer que é do acaso. E quando eu vim para cá, eu pertencia ao Partido da Frente Liberal. E, inclusive, cheguei a ser o presidente do Partido da Frente Liberal no estado de São Paulo, diretório regional. Então, foi circunstancial, porque, na verdade, na época, eu gostaria de estar ligado ao MDB. Mas como na região já estava todo o complexo MDBista tomado, e como houve aquela união de PFL com PMDB para mudança, inclusive para a eleição do novo presidente, eu achei que poderia ir para o PFL, embora as ideias estivessem um pouco distantes de um e de outro partido. Quais eram as ideias do PFL? Então, o PFL é um partido mais liberal, mais para o centro, mais para a direita, né? E enquanto que o PMDB, o MDB na época, representava mais as mudanças sociais, uma esquerda tal, que aliás era a minha cabeça. Eu entrei na política porque quando eu tinha 18 anos de idade, eu tive uma doença grave. E fui internado em Campos do Jordão. Naquele tempo não tinha remédio para combater a tuberculose. E eu me internei e fiquei lá 1 ano. Ali eu li muito, li bastante. E teve 2 pessoas ali dentro, doentes também, que tiveram uma influência muito grande sobre mim. Um era um comunista, preparado, não é porque sou, mas que conhecia todo o marxismo, tanto desde do começo do materialismo histórico até aqueles dias. Então, ele tentava me doutrinar. Durante o tratamento ali? Eu me lembro bem que todo dia ele vinha e terminava sempre assim: a mais-valia é a desgraça da humanidade. E você, meu menino, precisa aprender que a gente não pode explorar o homem, não pode ter exploração do homem pelo homem. E leia Marx, mas leia de verdade, que você vai ver que no materialismo histórico é que está a saída, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E, de outro lado, eu fiquei muito amigo de um padre, o padre Stanislau, que estava lá também se tratando. E ele sabia do grande poder doutrinador desse rapaz. E o senhor tinha 18 anos, ficou no meio, então, um do você lado já pensou a cabeça, o poder doutrinador? Então, como ele era meu companheiro de quarto, esse outro, ele se aproximou do padre. Aí ele começava o problema das encíclicas, renovaram, me fez ler Santo Agostinho, eu fui também lendo bastante, ficando naquele conflito entre a transcendência de um lado e o mundo vivido só na terra de outro. Mas, interessante, eu aprendi também naquela época que, no fundo, como os dois eram idealistas, o resultado seria o mesmo, porque todos eles queriam um mundo igualitário, um mundo próspero, um mundo de... Apenas a diferença estava que, enquanto o meu amigo comunista só acreditava no homem e na terra, o padre vinha, me pegava a transcendência e a nossa origem cristã. E isso realmente criou um problema na minha cabeça. Mas como eu tinha uma formação religiosa boa, a minha família era muito
muito religiosa. O senhor é filho de imigrantes espanhóis. É isso, todos os espanhóis. Aliás, houve um tempo que eles tentaram, não conseguiram. Você sabe que todo espanhol queria um filho padre, né? E olhavam bem para mim, Inocêncio, já o nome e tudo. E queriam, já tem nome de anjo, assim? Mas eu consegui resistir, graças a Deus eu resisti. Não que eu tenha nada contra os padres, mas é que eu não tinha vocação. Quem não tem vocação por uma coisa, não evidentemente, deve seguir. Nem sob pressão, deve praticá-la. Ele deve reagir e não aceitar. Então, houve uma interferência muito grande. E eu vim de lá com a cabeça feita. Quer dizer, o senhor sarou? Sarei. Ficou curado? Sarei bastante, a hidrazida, a streptomicina, a minha vontade de sarar e a ajuda de Deus, porque não me fizeram sarar. Eu sarei e vim com uma coisa na cabeça. Voltou para presidente Venceslau cheio de influências políticas. Eu preciso me dedicar à coisa pública. Isto foi um milagre, eu ter conseguido sair dessa, e agora eu tenho que consagrar minha vida para isso. E as coisas foram acontecendo. Um dia, depois da minha volta, eu voltei a fazer o curso normal, porque primeiro, antes de fazer direito, eu fiz o normal, e lamento não ter sido professor primário, professor do ensino fundamental, que é a coisa mais linda do mundo. E eu estava num teatrinho da escola, representando um advogado, e sabe quem chegou lá? Quem? O deputado Franco Montoro. Ele me viu e falou, esperou um pouco, eu disse, ele falou, sabe que você leva jeito para fazer política? Eu estou aqui para formar um partido, para formar aqui um partido que já vem crescendo no país, o Partido Democrata Cristão, e eu vou fazer um convite para você. Você não quer formar o diretório aqui, arrumar seus amigos e tal? E conversamos bastante. E eu acabei me empolgando, achando que estava acontecendo tudo aquilo que estava escrito, que eu não podia fugir. Mas eu acabei aceitando e enveredei na trilha da política pelas mãos do meu querido e saudoso amigo Franco Montoro. Mas o senhor tinha quantos anos? O senhor estava com 18, o senhor estava em Campos do Jordão? Quase 19 a essa altura. Aí aconteceu o seguinte, nós formamos o diretório, eu fui atrás de uns amigos, companheiros, formamos, e ele falou, bom, agora você não vai parar, você vai ter que ser candidato a vereador. Aí a eleição era no ano seguinte, eu me saí candidato a vereador com um pouco menos de 20 anos. Nem podia na época, porque na época era 21. Mas ninguém se preocupou, fiz meu registro e tal, e acabei me elegendo vereador pelo PDC. Mas me elegendo assim, eu fui o último, o PDC fez 5, eu fui o último da legenda, e se eu tivesse um voto a menos, eu perdia para o seguinte, porque... Foi raspando. Foi raspando. Agora, deputado, como é que foi essa conversa de um menino, né? Lógico. De um jovem ali de 18 anos, todo cheio de influências, meio confuso ainda, sem saber para qual lado pendia, porque acreditava em Deus e também acreditava em alguns ideais comunistas, lógico, por que não? Claro. Com um deputado, já com um líder, né, como Franco Montoro. Como é que foi essa conversa? Foi de igual para igual já? Mas o Montoro foi um grande líder, ele convencia rapidamente, ele ficou mostrando para mim por que o Partido Democrata Cristão, a condição que havia no mundo. De um lado, um comunismo negando a liberdade, de outro lado, o capitalismo negando a justiça, e as pessoas querendo transformar o mundo através de violência, de revolução. E ele falava, eu preciso dos jovens, eu preciso de alguém igual você, gostei, você fala bem, você precisa nos ajudar nessa empreitada. E me convenceu. E nunca mais esse ideal saiu da minha cabeça. Eu posso ter rodado, andado, porque depois veio a Revolução, acabou com o meu partido. Aí eu acabei também descrendo nos partidos e, para mim, todos eram iguais. E hoje? O senhor acha a mesma coisa? Hoje, eu vou falar a verdade. O grande prêmio da minha vida, foi ter participado da Constituinte. Foi o grande prêmio da minha vida. Eu já estava aqui e tinha em mente que não seria mais candidato.
que seria só aquela gestão. Então, eu me dediquei profundamente à Constituinte. Não para ficar discutindo, às vezes, questões pontuais, boas, mas que, na verdade, não era aquilo que eu sonhava por uma Constituinte. Mas, no geral, eu fiquei feliz, porque é a melhor Constituição que São Paulo já teve. Ela avançou muito, principalmente nas questões mais importantes. É lógico que nós sofremos muito, porque nós éramos uma Constituinte derivada. O que é isso, uma Constituinte derivada? Que depende da original, que seria a nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, embora ela seja boa e deva ser conservada em grande parte, porque avançou muito no que nós avançamos aqui também, a verdade é que ela foi casuística, detalhista. Ela desceu muito a detalhes, ela fugiu dos princípios. Então, a gente tinha uma dificuldade de tentar uma coisa nova. De encaixar a realidade daqui nessa situação, tudo previsto lá. Então, aí que veio a nossa criatividade, tinha que ter um esforço muito grande nas comissões temáticas. E aí eu tive oportunidade, eu sempre ouvia e tinha dúvida. Hoje mesmo nós falamos muito em renovação, mas eu ouvia falar que em política, renovar não se faz por substituir. Renovação não é substituição. Renovação na política é acréscimo. Tem que se afastar os maus e ir descobrindo pessoas boas que vão sendo agregadas, porque essa história de falar que nenhum presta não é verdade. Existem muitos políticos bons. Nós temos... É que o próprio político não tem coragem de falar isso. Parece que ele tem receio de elogiar algum companheiro, algum amigo e tal, por causa da disputa eleitoral. Por que o senhor acha que a gente chegou nesse ponto? Se as pessoas, às vezes, não acreditam nos políticos e, às vezes, nem eles mesmo elogiam mais. Eu digo. Quem tem a vocação para fazer política, que é quase sagrada. Eu brigo muito com meus amigos. Nisso aí. Eles chegam e falam assim... eu não gosto de política, isso só tem malandro, só tem sem vergonha, só tem não sei o que. Eu falei, é isso que você fala na sua casa, na frente dos seus filhos. É por isso que eles estão aprendendo que a política só atrai malandros e sem vergonhas. E então os homens de bem não querem ser candidatos. O senhor tinha que mudar, falar a verdade, porque nem todos são iguais. Como em todas as profissões. Claro, e aqui eu fui conhecer gente extraordinária. Gente que o pensamento político não era o meu, mas eram extraordinárias. Eu vi cenas extraordinárias. Por exemplo... Não, peraí que o senhor conta pra gente no próximo bloco. Segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Memórias do Legislativo. Até mais.